Olá, muito boa noite. E você, já sofreu preconceito por escutar algum tipo de música? Já ouviu alguém falar que um estilo musical é sem cultura? Mas, afinal, o que é cultura? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o professor do Instituto de Artes da UFO, Celso Sintra, e a professora do Instituto de História, Ivete Almeida. O Jornal da UFO está no ar. Bom, e para inspirar o nosso bate-papo, nós vamos ver alguns casos recentes que envolvem opiniões sobre estilos musicais diferentes e como o preconceito atinge a música. É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Do Rio de Janeiro para o resto do Brasil, o funk nasceu lá na década de 80. Enquanto o estilo toca nas favelas e fora delas, algumas pessoas acham que deveria ser criminalizado. Em maio de 2017, chegou ao Senado um projeto de lei pedindo que o funk se tornasse crime de saúde pública à criança, aos adolescentes e à família. A proposta nunca foi votada. Em 2015, o apresentador Zeca Camargo criticou a comoção dos fãs quando o cantor sertanejo Cristiano Araújo morreu. Ele disse em um jornal da TV fechada, abre aspas, nossa história musical e mesmo o passado recente prova que temos tudo para adorar ídolos de verdade e para chorar de verdade, seja pela presença deles no palco ou pela saudade da perda. Mas agora, olhando em volta, parece que não vemos nada disso, fecha aspas. Ele também disse que nossa canção popular é hoje dominada por revelações de uma música só. O apresentador foi criticado principalmente nas redes sociais, inclusive por cantores sertanejos. No Twitter, criaram a hashtag Quem é Zeca Camargo. Teve também apoio às palavras do apresentador. Zeca foi processado pelo pai de Cristiano Araújo por danos morais, condenado a pagar R$60 mil e decidiu recorrer da decisão. Sei, tá difícil, e se me perguntar, o meu lugar é caminho. No início deste mês de junho, o samba também foi alvo de comentários polêmicos. O cantor César Menotti, da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, disse que samba é coisa de bandido durante um programa da TV aberta. Depois da repercussão na internet, o cantor tentou se retratar, dizendo o seguinte: peço perdão aos que se ofenderam, mas definitivamente uma piada não é uma opinião. É comum dizer que o Brasil é o país da diversidade. Na música não seria diferente. Muitos estilos tocam pelos fones de ouvido e festas do país. Já que na teoria estamos acostumados com a diversidade, por que então existe o chamado preconceito musical? Precisamos conversar sobre o assunto. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Bom, para a gente falar sobre assunto que realmente é muito polêmico, nós convidamos aqui para a nossa bancada a professora do Instituto de História da UFO, a Ivete Almeida, e o professor do Instituto de Artes, Celso Sintra. Ivete, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Celso. Muito boa noite, obrigado por estar aqui conosco. Bom, nós vimos aí na matéria que a coisa rende protesto de todo lado, né, Ivete? Essa nossa cultura depende muito da nossa linha de pensamento também. Como é que é isso, Ivete? Bom, então, primeira coisa, é importante a gente pensar que cultura... Já houve um tempo em que se entende a cultura como algo que vem da elite, que vem dos padrões acadêmicos. Então, quando se falava antigamente em cultura, se falava em alta cultura, como, portanto, a ideia de que o que não vem dessa elite da academia não seria cultura. Existe essa ideia ainda até hoje, né, entre muitos grupos. Celso, o Brasil é um dos mais criadores de estilos musicais. Como é que é isso, hein? Eu não sei se ele é o mais criativo, mas nós temos muitos, né? Muitos estilos musicais ocorrendo simultaneamente, nós temos, né? Com relação à questão da cultura, como a Ivete falou, hoje em dia a gente tende mais a pensar a cultura como algo que a gente está imerso, né? A gente está nela, né? É o ar que a gente respira, é a cultura que a gente vive, né? Então,
muitas vezes as pessoas pensam que elas podem comprar a cultura e para si, comprar, né? Eu já ouvi vários absurdos nessa vida, né, durante a decorrer. Uma delas, uma vez, foi um rapaz que disse: se você é branco de classe média, você tem que importar a sua cultura, né? Eu achei aquilo meio patético, né? Isso. Mas a gente vai vendo essas coisas. O que me interessou, principalmente nessas chamadas que nós vimos, é que foram 2 pessoas famosas que falaram. E claro, isso causa comoção quem tem que causar mesmo. Né? Repercute, né? Repercute. Mas a gente vê esses comentários diariamente, cotidianamente, por várias pessoas, sendo feitas no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, né? É meio esquisito isso, né? Porque a mesma pessoa que eventualmente num dia anterior de repente falou a mesma coisa, no dia seguinte está lá, né, condenando quem falou. E tem que condenar mesmo, porque é um absurdo o cara falar que primeiro, né, que no caso do Zeca Camargo é uma situação bastante... Né, preconceituosa. Além de preconceituosa, era um momento de comoção, né? Desagradável uma pessoa de uma situação que não... Né, é melhor, né, não falar nada e deixar as pessoas pensarem só que você é meio esquisito. Agora a questão da dupla sertaneja, né, do rapaz que fala do Menotti, César Menotti. É uma infelicidade e, no meu ponto de vista, é uma fala racista e paciência, a gente tem que conviver com isso. Como é que ele vai viver com isso daqui para frente? Eu não sei, né? Adotando a ideia de que é um bate-papo, então, pegando aqui a fala do professor, ele disse, é uma fala racista, né? E pensando, então, a partir daí, com a pergunta que você me fez, em relação a essa compreensão de cultura, como disse o professor, cultura é produzida na cotidianidade. Né? O estilo musical depende de uma cultura, né? Na verdade, o estilo musical, as expressões culturais, elas representam aquilo que as pessoas vivenciam, elas são uma representação dos valores, dos espaços, das vivências dessas pessoas. Então, quando alguém diz que isso é música de presidiário, não tem aí só uma questão de preconceito, no caso, racista. Não é só isso, não. É uma visão classista. Né? É uma questão de, ou seja, nessa fala que ele chamou de piada, ele estabeleceu uma hierarquia na qual os presidiários, aquele portanto, ritmo né? vem dos guetos, vem da periferia. Uma coisa são essas espacialidades, né? Então, cada espaço, cada lugar vai expressar a sua vivência de uma forma. O problema não é esse, o problema é a gente criar uma hierarquia e dizer que a cultura, a vivência desse espaço X é superior e a vivência desse espaço Y é inferior. Esse é o problema, porque cada vivência, cada espaço, cada grupo vai expressar aquilo que vive, que sente de uma forma diferente. E isso é no Brasil, isso é na Europa, isso é em todo lugar. É no mundo inteiro. O problema é quando a gente estabelece uma escadinha. E aí a gente diz, esse grupo aqui, que vive nesse lugar aqui, está acima. E esse grupo aqui, que vive nesse lugar e fala dessas coisas, está abaixo. Esse é o problema. Ô Celso, dentro disso que a Ivete está te falando, você acredita que a música, o estilo de música pode ser um instrumento de protesto, de crítica? Sim. Válido? Sim, sim. Tanto pode ser de protesto e de crítica, como pode ser o contrário também, de afirmação de valores, como a Ivete está falando, a afirmação de valores de superioridade, de coisa do tipo. Aliás, foi pior o que ele falou, não foi de presidiário, foi de bandido. Bandido, né? verdade. Pior ainda. Bandido. Né? Enfim. E sim, ela pode ser de protesto, como vários funks cariocas são músicas de protesto, e que não chegam, a maioria dos que chegam são já alguns funks um pouco mais palatáveis para se espalhar, né? Mas existe protesto nos funks, nos funks carioca, existe protesto em vários sambas, muitas vezes de maneira camuflada, existe como teve que fazer o Chico Buarque e como fez outros autores. A gente sempre lembra do Chico Buarque nessa hora, né? Curiosamente, um branco, mas
Você tem o Jorge Aragão, você tem o que acabou de mostrar lá, e eu estou me confundindo, acabo esquecendo os nomes, que era do Fundo de Quintal, né? Enfim, Arlindo Cruz, enfim. E, sim, é um instrumento que serve para... Você acredita que a Jovem Guarda, Tropicália, Bossa Nova, elas deixaram marcas que ficaram até hoje? Nessa onda vamos dizer, de protesto? Na onda de protesto, a gente tem a Tropicália como mais evidente, assim, né? De alguma maneira, principalmente a crítica à cultura, se a gente lembrar do Proibido do Caetano, né? Ficou mais em evidência essa coisa. A Bossa Nova era uma música mais da classe média carioca, uma música, né, que a gente acaba tomando como símbolo brasileiro, mas era uma música localizada, de um grupo, né, de um território, de uma situação. Bem elitizado, né, na época. Sim. Eu não sei se eu chamaria de bem elitizado, mas era de uma elite. A Ivete acha que é, não é? Eu acho. Porque se nós formos... E é interessante, né? Quando nós pensamos música de protesto, aí nós pensamos nesse modelo, né, do final dos anos 60, anos 70, em que as músicas tinham um teor político muito explícito. E hoje, a nossa música de protesto, ela tem um formato diferente. A gente pode lembrar, por exemplo, das funkeiras, né? Que com uma outra linguagem, com uma outra expressão corporal e de representações, elas estão falando sobre a liberdade da mulher, a importância da mulher, não viver relações abusivas, relacionamentos abusivos, e são músicas de protesto. São músicas que estão dizendo não a uma série de situações, de padrões que oprimem um grupo. Então, tem um outro formato, né? Não é mais aquele formato, né, do Chico Buarque, né, aquele formato do Caetano, né, do Geraldo Vandré. É um outro formato. E tem o rap também, né? Sim. E o rap é um dos principais elementos nessa questão, principalmente do protesto. E de se assumir, né, e conseguir falar do seu próprio lugar, né? Tipo, saber que você faz música e aquele tipo de música é para o seu colega, que convive com você, né? Temos essa carga que a gente está falando principalmente da questão do conteúdo das letras e tal, associado à questão musical. Claro que eu, como sou minha profissão é músico, né? Existe uma característica também da música que é a tecnicalidade musical unicamente, né? Se a gente tirar o discurso verbal, vai sobrar o discurso instrumental. E quando a gente fala de música, principalmente no Brasil, a gente sempre se concentra na canção, que é uma das formas de se fazer música, né? Existem outras formas de se fazer música, e mesmo quando a gente fala em música instrumental, o formato dessa música instrumental, ela é o formato canção também, como se tivesse uma estrofe e tivesse um refrão, e muitas vezes a gente toca de maneira instrumental canções. Então, quando a gente ouve aquela música instrumental, a gente lembra automaticamente da letra. Então, é como se aquela música carregasse com ela todo um discurso, ou crítico ou não, mas que carregasse, mesmo sem a letra, carregasse esse discurso. Mas há diversos tipos de música que eventualmente não tem letra junto, né? Não são canções, e que também há como se fazer dessas músicas elementos de protesto também, né? A gente estão não rompendo, pode... né, com padrões, que estão trazendo novidade. Também. O sertanejo universitário, o sertanejo raiz, o breganejo, que muita gente critica aí, muita gente ainda torce o nariz para esses ritmos, principalmente o pessoal mais conservador. Como é que você vê isso, Ivete? Então, me parece que é sempre uma disputa, não é? Entre o velho e o novo, o hegemônico e as minorias. Há uma resistência daqueles que ocuparam antigos espaços em ceder esses espaços para o que vem pela frente. E eu entendo que não existe cultura imóvel, né? Então é uma tolice nós imaginarmos que um estilo ou uma tendência que foi importante numa época ou num momento, que ele ainda vá representar a mesma coisa para pessoas 20, 30 anos depois. Uma vez que a música, que a arte como um todo, ela representa o que as pessoas estão vivenciando, sentindo, pensando, é claro que ela vai sofrer transformação. Então, pode ser difícil para uma geração aceitar que as próximas irão transformar aquele formato, aquele modelo. Mas é necessário que transforme para que ele represente o que esses novos sertanejos pensam.
não é mais a vida, a memória da vida no campo, a saudade. Aquela coisa raiz, né, que tinha. Porque não é mais essa a vida dos jovens que moram no interior, nas cidades que vão bordejando as áreas rurais. As referências são outras, os dramas são outros, os amores, as estruturas desses amores são outras, as narrativas serão outras. Né? E pegando esse gancho da questão, como ela comentou, de não se esperar que vai ser sempre a mesma coisa, mas quando a gente viu o César Menotti comentando, que até eu chamei de racista, ela também falou da questão da classista, né? E de querer ter algo superior, algo inferior. Nesse caso, a gente vê mais um embate entre quase que gerações, não entre classes, né? Mas é o velho. Né? Então, mas de qualquer forma é diferente, porque você vê com muito mais frequência nas TVs, né, a música sertaneja. Bom, e é um pessoal que lota estádios, né? Sim, tem um grande público, não só um grande público que vai assistir esses shows, como um grande público que é atingido pelas grandes mídias, as grandes TVs, e a gente não pode falar nome de outras emissoras, pode, à vontade. Por exemplo, faz 2 semanas que, por acaso, né, eu estou sempre acompanhando o video show, né, na Globo. E faz 2 semanas que todo dia tem uma dupla diferente. Todo dia tem uma dupla diferente. Né? O programa do Serginho Groisman, onde teve ocorrido, quase que quando tem um dia que não tem uma dupla sertaneja, tem 2, 3 seguidos que tem. Quando não são 2 duplas, são 3, são 2, ou 2 cantando e um dando a entrevista. Então, há esse embate, mas ao mesmo tempo se há uma presença hegemônica das duplas todas o tempo todo. Então não sei esse preconceito onde está, né? Vamos discutir contra isso, né? A gente vai para um rápido. Nós vamos agora para saber como é que fica o tempo amanhã e já nós voltamos para o nosso debate. Como fica a temperatura em Uberlândia e outras cidades do estado? Tempo parcialmente nublado em Uberlândia neste sábado, mínima de 15 e máxima de 23 graus. A região segue com o sol escondido entre nuvens, dia nublado também em Monte Carmelo, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Patos de Minas, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 15 e 23 graus. O dia vai ser de sol entre nuvens também em Tuiutaba. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 29. Em Araxá, a previsão é de céu parcialmente nublado. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 16 e máxima de 26 graus. Depois do intervalo, você vai ver a opinião de alguns estudantes da UFO em relação ao preconceito musical. E você já decidiu o que vai fazer no fim de semana? Hoje tem as dicas da nossa agenda cultural. O Jornal da UFO volta já já. Bom, a nossa equipe de reportagem conversou com algumas pessoas da UFO para saber o que elas pensam sobre preconceito musical. Confira. Eu acho que diminuiu bastante. Antes era aquela situação rock versus funk, mas eu acho que com o funk ele subiu um pouco o patamar dele e hoje isso não existe mais. Eu acho que hoje as pessoas são mais ecléticas, mais respeitosas com os outros tipos de música. Eu acho que existe, não tanto igual era antes, que as pessoas elas tinham uma noção bastante fechada, né, de certas músicas, por achar que o conceito dela de música, ela fica muito limitada dela mesma, e acham que só o que ela gosta é absoluto, e ela não tem a cabeça mais aberta para entender o gosto do outro e talvez até se abrir e tentar gostar de novo. Não é como era antes, que tipo funk, eu vi que tem muito preconceito, hoje em dia muita gente que falava mal, até aderiu ao funk, gostou, mas eu acho que é bem menor hoje em dia. Mas eu acho que todo preconceito em relação à música, ele tem uma estrutura lógica de funcionamento. Então, se a pessoa
ela tá falando que não gosta, alguma coisa fez ela não gostar. E aí é onde a gente tem que ver a intolerância e a questão do respeito. Respeitar o gosto do outro não significa desfazer do seu, mas aceitar que existe o do outro e assim ter mais paz, né? E ficar evitando conflitos desnecessários. Sim, já passei, inclusive já passei por amigos e acho que é uma coisa que ainda vai ser difícil de ser revertido. Acho que a gente tende a um desenvolvimento de multiculturas e um crescimento eclético dos tipos musicais e acho que as pessoas têm que saber se respeitar. Eu mesmo, por exemplo, gosto de alguns tipos e respeito as pessoas. Bom, estamos de volta com o nosso bate-papo sobre cultura musical. Ô Ivete, no final do primeiro bloco, o Celso falava sobre a visibilidade de determinados gêneros musicais, acentuando a questão do sertanejo. Como é que você vê isso? Então, é interessante porque quando nós pensamos nas minorias, essa questão da visibilidade é uma questão central. Porque o que acontece, muitas vezes, é que nós desconhecemos o outro, né? Então, alguns gêneros, algumas ideias, alguns estilos, alguns comportamentos, alguns discursos políticos, alguns posicionamentos, eles são pouco conhecidos, eles têm pouco espaço para serem conhecidos. Então, na verdade, um grande problema que se vive no Brasil é de política cultural. As pessoas têm pouco acesso à diversidade. Nós dissemos, o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural, musical, estilos, e nós temos acesso a todos esses estilos? Quantos espetáculos, vamos pensar então na cultura erudita, quantos espetáculos de ópera foram encenados, quantos concursos de sertanejo raiz, para quem ainda os produz, quantos foram veiculados, financiados, então quantas rodas de samba foram divulgadas na televisão. Então, um dos grandes problemas que nós temos é da visibilidade, a oferta, o espaço para que essa diversidade realmente apareça. O que acontece, é claro, né, a televisão, a rádio, enfim, as gravadoras investem em determinados artistas, em determinados estilos. É uma questão comercial até, né? Sim, e esses ganham visibilidade. Mas existe a necessidade de investimento público e de uma política que garanta essa diversidade. É uma indústria cultural, você existe uma indústria? Sim, claro, existe uma indústria cultural. E assim, isso não é algo secreto, feio, tabu, malvado, tabu. Não, existe uma indústria cultural, né? A música, o cinema são produtos. Todavia, é necessário que o poder público tenha uma política cultural para garantir a diversidade. O mercado vai investir naquilo que dá lucro, mas nós, cidadãos, temos que ter a garantia de que a diversidade vai ser contemplada. Isso é só com política cultural. Sendo que eu entendi, Ivete. O Celso, você que está bem no meio musical, você não acha que dependeria mais das pessoas envolvidas, deixando o governo um pouco à parte disso? Exatamente do que está falando, quando você diz as pessoas envolvidas. Não, a Ivete fala que precisa de políticas públicas, isso, né, Ivete? Políticas, afinal de contas, nós temos Secretaria de Cultura, né? Então acho que seria esse o papel dela, certo, não é? Mas agora não dependeria também mais dos artistas promoverem, se lançarem em campo para ajudar a promover essa diversidade de estilos? Tudo que o artista quer é uma chance, é um espaço, é um lugar para que alguém possa ouvi-lo ou vê-lo. Tudo que o artista quer é uma chance. O problema é quando essa chance não só são poucas, né? Essas chances, como essas chances são simplesmente arrancadas do cara. Né? Quando você, nos lugares que antes você poderia ter essa aparição ou essa coisa, você tem já a invasão dos meios que seriam mercadológicos. Então você tem grandes artistas que há grandes discussões sobre a Lei Rouanet, por exemplo. A Lei Rouanet tem seus defeitos, como, né, todas as coisas que são pensadas para se investir publicamente.
Mas ela nasceu com um propósito. Quando você pega artistas que vivem do mercado, que são capazes de viver do mercado e se aproveitando de uma lei que não foi feita para isso, né? Foi feita para dar abertura e dar espaço justamente para aqueles que não têm, aí você vê que a coisa está deteriorada. Então aí o problema não é do Estado estar ou não patrocinando o que seja, é de como o próprio mercado se comporta. E de existirem espaços para isso, porque não se trata do Estado financiar o artista, dar bolsas para o artista, mas que exista espaço de visibilidade. Espaço mesmo. Então, salas, centro cultural, programa na televisão. Então, que exista espaço para isso, para se tornar visível. Tá, a minha diretora já está me chamando a atenção aqui em relação ao tempo, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para vocês dois e, por favor, sejam breves na resposta. Beatles, Rolling Stones, Ray Kane, Frank Sinatra, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Tchaikovsky, esse pessoal é eterno? Enquanto dura, Enquanto dura. Eu digo o seguinte, porque tem artista que apareceu ano passado e hoje ninguém ouve mais. Mas é disso que vive a arte. É desse eterno substituição. E um ou outro acaba ficando, seja por problemas mercadológicos, seja por problemas estatais, seja, sei lá o que a gente pode chamar. Alguns ficam, outros se vão, e é disso que vive a arte mesmo. A cultura é representação, né? Representa o que a gente sente. Alguns artistas conseguem representar tão bem o que o ser humano sente que a arte dele dura por muito tempo. Outros representam o que a gente sente só por um instante. Os Beatles nasceram na década de 60, estão aí até hoje. Pois é. Bom, não é? gente, o bar durante muito tempo não foi desconsiderado e depois ele apareceu e, enfim, as histórias estão por aí. Bom, a gente volta. Bom, e você já sabe o que vai fazer para curtir o fim de semana? A Agenda Cultural está cheia de boas dicas. Quem fala da programação para a gente é a Isabela Rodrigues. Boa noite, Isabela. Boa noite, Arley. Boa noite para os nossos convidados. Bom, a gente está falando de cultura, né? Olá, boa noite, pessoal. E a gente vai continuar falando de cultura agora com a nossa agenda cultural. A Copa do Mundo já está aí e domingo tem o Jogo do Brasil. Mas se você também quer fazer outros programas, confira as nossas dicas da agenda cultural. Logo mais, às 8 horas da noite, tem a mostra Ative Dança, no Teatro Municipal de Uberlândia. São várias apresentações de balé, jazz e danças urbanas. Os ingressos vão estar à venda na bilheteria do local. Nesse sábado tem evento de tecnologia. O primeiro Arduino Day de Uberlândia é uma celebração de aniversário da plataforma Arduino, uma ferramenta de desenvolvimento de projetos e softwares. A programação do evento inclui workshop, palestra e roda de conversa. As inscrições são gratuitas e a Universidade Federal de Uberlândia é uma das parceiras. Sábado e domingo, às 7h30 da noite, ainda tem a estreia da montagem teatral A Noite Pouco Antes da Floresta, organizada pelo curso de teatro da UFO. A temporada conta com 8 apresentações até o dia 2 de julho. O evento acontece na sala de encenação no bloco 3M do campus Santa Mônica. E para quem tá animado para a Copa, que tal juntar a galera e assistir o primeiro jogo do Brasil em um encontro universitário? É um evento organizado pelas atléticas da UFO e começa às 2h da tarde. Os ingressos estão à venda pelo site e também dá para comprar na hora. E se você quer curtir em casa, tem outras dicas bem legais. Confere aí. Eu indico a série BoJack Horseman. Eu gosto, mas assim, eu não recomendo para todo o público, porque ela é uma série que, de certa forma, aborda alguns temas como, sei lá, por exemplo, depressão, mas é um desenho, mas é um desenho com um caráter meio sério, entende? Então, eu não recomendo para todas as pessoas, porque não é sempre que você vai assistir e vai se sentir bem depois de assistir ele. Você vai ficar pensando e etc. Eu indico Como Eu Era Antes de Você, é muito bom, conta a história, é muito romântica, muito fofinho. Assim, eu curto muito gospel, né? Por exemplo, Oficina G3, Fernandinho, são boas músicas. E a nossa agenda cultural de hoje fica por aqui. Bom final de semana e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isabela. Bom final de semana para você. Obrigada. Bom, Ivete, Celso, foi um prazer muito grande tê-los conosco. Uma pena que o nosso tempo seja tão curto. A gente tem tanta coisa ainda para falar sobre esse tema que é tão instigante. Né?
Muito boa noite, Ivete. Muito obrigado. Boa noite, Celso. Boa noite um prazer muito grande. Bom, o Jornal da UFO de hoje fica por aqui. Acompanhe agora o Jornal Minas, segunda edição. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.